Queridos, graça e paz. Depois de um tempo sem gravar nada, Estou voltando com uma palavrinha curta sobre a palavra de Deus, Eu quero falar hoje sobre libertação e salvação. Libertação para mim libertação e salvação para mim são duas coisas diferentes. Salvação é instantâneo, é uma operação de Deus no espírito do homem, que muda a vida do homem, e a libertação é um processo. E tem dois textos na Bíblia que eu gostaria de recitá-los aqui. O primeiro é 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5:17, onde diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E 1 João capítulo 5, verso 18, que diz que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esses dois textos são bem confundidos na minha maneira de entender o texto, porque as pessoas que defendem que a pessoa que é salvo já está completamente liberta de tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Sabemos que uma pessoa se converte e ela não muda no outro dia, ela vai levar um processo, um tempo, para ir mudando aos poucos. E esse texto é o que é mais citado como prova, entre muitos outros, e se cita esse texto. Mas muitas pessoas que estão na igreja sabem que não é bem assim, porque eles são pessoas que têm uma experiência de salvação, sabem que vão para o céu, mas existe área de suas vidas que eles nunca conseguiram mudar, que eles não têm força para mudar aquilo. Então é preciso passar por um processo de libertação. Eu não acho que todo crente tem que passar, como algumas pessoas advogam, Não, todo crente tem que passar? Não. Todos os crentes não. Somente aqueles que têm problema na vida, em alguma área, esse sim. E o texto que diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, na minha opinião, o texto está falando do homem interior. Quando é salvo, a pessoa é transformada, e a partir desse momento existe uma operação de Deus no espírito do homem, onde o espírito é recriado, Onde o Espírito de Deus vem habitar no homem e ele passa a ser templo do Espírito Santo. O texto de 1 João, capítulo 5, versículo de número 18, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E esse texto, ele está falando também do homem interior, porque o que nasce no homem, o que é? O que nasce no homem é o homem interior, não é? Quando Adão pecou, ele ficou separado da glória de Deus. Nós somos filhos de Adão e nascemos já mortos, perdidos. Não precisamos fazer nada para nos perder, já nascemos perdidos. Precisamos apenas aceitar o sacrifício da cruz para sermos salvos, Para nos tornarmos filhos de Deus. Quando aceitamos, então Deus ele transforma o homem interior. E aí o nosso homem exterior vai agora se reeducando
e estudando a palavra de Deus, se submetendo à orientação dada pelo Espírito Santo, e nós vamos sendo libertos. Porque eu acredito que libertação não é o que muita gente diz por aí também. Se bem que eu acredito que as pessoas têm que passar por um processo de libertação, mas esse processo de libertação que eu me refiro é o conhecimento da palavra de Deus aplicado à vida da pessoa, né? Eu acredito que existe maldição familiar, demônios que andam em famílias, que se transmitem, vão andando na família, é um espírito maligno e que tem que ser expulso, e a partir do momento que ele é expulso, a pessoa, a família vai se tornando diferente, isso é fato, né? Tenho experiência com isso há muitos anos, que trabalho na área de libertação, já acompanhei muitas pessoas, né? Então, eu acredito que libertação é conhecimento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando as pessoas se referem a esta verdade, eles se referem muitas vezes a conhecer a Jesus Cristo como Senhor. É verdade que se diz isso também, né? Nesse sentido. Mas eu creio que conhecer Jesus como Senhor é o começo de tudo, né? Aí começa a transformação. A libertação é um andar diário com Cristo. É uma vivência com Ele, debaixo de obediência, de conhecimento da palavra, de oração, de fechamento de portas abertas na nossa vida. Então, para mim, libertação, ela começa por aí. Não é uma coisa automática que vai acontecendo, né? O crente precisa, no mínimo, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E o que eu tenho percebido é que a maioria nunca leram a Bíblia na vida. Crente de 10, 15 anos, nunca leram a Bíblia toda. Então, isso é um desafio que eu faço para você. Que você se submeta a isso, a uma vida de muita oração e ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Todo ano é o mínimo que o crente pode fazer. E aí o diabo não tem como entrar no cristão. Porque se você nasceu de novo e as portas estão fechadas, os demônios não vão entrar. Agora, se você abrir porta, uma pessoa salva, por exemplo, os demônios não podem entrar no espírito da pessoa, porque o espírito nasceu de novo, né? Mas pode influenciar na alma, né? Porque no não convertido, os demônios tomam posse total da alma, do corpo e do espírito. Na pessoa que vive uma vida desregrada sendo crente, os demônios entram, mas não podem entrar no espírito, mas domina a alma. É uma possessão parcial, não se dá como na vida de uma pessoa incrédula. Então, eu entendo que nesse ponto é preciso que a pessoa se converta no sentido de largar hábitos errados, de temer a Deus, de andar na presença de Deus, de viver para Deus. Porque muitas pessoas se dizem cristãos, cristãos, né? Mas não vive a vida bíblica, né? Não vive o evangelho. São muito emaranhados com o pecado, com a vida irregular. E a Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Então eu entendo que esse texto, só posso entender ele, eu acho que não tem outra interpretação, só posso entender que se eu der lugar ao diabo, o diabo entra.
Porque se o diabo não pode entrar, então por que diz para não dar lugar? Se ele não pode entrar, eu creio que o apóstolo Paulo quis dizer que se nós dermos lugar para espíritos malignos, eles vão entrar sim, eles vão dominar a nossa vida sim, não é? E aí precisamos de uma reeducação bíblica, colocar nossa vida no trilho novamente, tendo o temor de Deus, né? E aí sim seremos libertos, né? Porque existe o crente carnal, né? E existe o crente espiritual, e existe o homem natural. Esses três tipos de pessoas existem na igreja. O homem natural, aquele que nunca se converteu. O homem carnal, o crente carnal é aquele crente que é crente, mas o Espírito Santo não domina totalmente a vida dele. E o crente espiritual, que vive na presença de Deus, que anda de acordo com a palavra de Deus, e que Deus é realmente o Senhor da vida dele em todas as áreas. E é isso que nós precisamos, de que Cristo seja o Senhor absoluto, que Ele seja o absoluto dos absolutos na nossa vida. Então eu quero deixar esta palavra para você, meu querido amigo, querido irmão, que o Senhor Jesus te dê entendimento e que você possa cada dia santificar a sua vida, buscar o Senhor e viver uma vida pronta para o momento em que o Senhor se manifestar na sua glória, você esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Eu creio muito nisso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a sua família. Deus abençoe.